Olha, se pensarmos em metas de sucesso para as empresas, eu digo para hoje já ou para o futuro bastante próximo, pelo menos 3 fatores precisam ser considerados. A tecnologia, é claro, né, como a gente está vendo aí a necessidade, a autonomia e também aprimoramento das competências. Olha que interessante, né? Agora, como aglutinar tudo isso? É sobre isso que nós vamos falar no Rumo Certo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda também nossa convidada de hoje, Fernanda Bordini, gerente da Zorro Workplace, fala pra gente lá de Florianópolis, Santa Catarina. Oi, Fernanda, seja muito bem-vinda. Oi, Sebastião, obrigada. Um prazer estar aqui falando com você. Ótimo, prazer todo nosso. Muito obrigado a você por disponibilizar do seu tempo e aí compartilhar com a gente tanto conhecimento importante aí para outros empreendedores também. Mas antes, Fernanda, quero conhecer um pouquinho mais da sua trajetória e o trabalho desenvolvido na Zorro Workplace. Conta pra gente. Bom, eu trabalho há mais de 15 anos, né, com marketing, desenvolvi minha carreira inteira em indústrias de bens de consumo e há pouco mais de um ano estou me aventurando na área da tecnologia e confesso que eu adoro. Estou adorando, tenho uma experiência muito legal. E o Zorro Workplace nada mais é do que uma plataforma de colaboração. Mas muitas vezes, quando a gente diz plataforma de colaboração, as pessoas não entendem, né? Porque colaboração ela pode ser inúmeras coisas. E então a gente fala que nós temos uma plataforma de escritório digital, que nada mais é do que concentrar os aplicativos que você ou as empresas, né, e colaboradores mais utilizam no dia a dia. Então, a gente está falando de e-mail, de uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de videoconferência, de armazenamento de arquivos, um pacote todo de Office, onde você pode editar textos, fazer apresentações, planilhas, e por último e não mais importante, uma intranet, onde a empresa como um todo pode conversar com os seus colaboradores e gerar maior engajamento, maior interação. Então, o Zorro Workplace, ele é isso, ele é essa plataforma completa com esses 8 aplicativos de colaboração, comunicação e produtividade. E aí, eu, enquanto empreendedor, como eu posso, então, me valer dessas ferramentas ou de tudo que tem disponível na Zorro? É por assinatura? Como é que funciona? A Zorro é uma empresa que tem como valor democratizar a tecnologia. Então, nós somos uma empresa SaaS, que é Software as a Service. E os nossos produtos, eles são sem burocracia. Para você utilizar o Zorro Workplace, você não precisa de um contrato. A gente tem um termo de uso. Então, basta você entrar no nosso site, acessar a página e começar a utilizar o produto. E aí você pode pagar ele anualmente, como você quiser, ou mensalmente. Uma vez, se você não gostar, você pode sair e você recebe o reembolso, se você comprou anual, dessas parcelas que você ainda não utilizou. Mas a gente não tem nenhuma burocracia desse tipo de contrato, de valor mínimo, você também não tem multa. Então, é muito simples utilizar a plataforma. Ótimo. E quem são os clientes de vocês? Que perfil, que segmento que mais usam dos serviços? Hoje, a gente tem perfis de clientes de todos os tipos, tamanhos e segmentos, porque a gente está falando de uma plataforma de colaboração, né? Então, todas as empresas hoje precisam de um e-mail corporativo, todas elas precisam se comunicar. Então, se você é uma empresa de pequenos funcionários ou grandes, a plataforma é para você. Se você trabalha no modelo presencial, híbrido ou home office, também. Então, a plataforma ela é muito versátil, ela atende a todos os tamanhos de empresas. A gente não tem limite de usuários. Se você tem 10 mil usuários ou se você tem 10, você tem a mesma plataforma, óbvio, a depender do plano, mas ela é útil e ela serve para qualquer tipo de empresa, tamanho ou negócio. Ótimo. E o que você destaca como grande benefício de se utilizar desse tipo de serviço, dessa forma aglutinada, eu diria? O que tem de vantajoso para a empresa em fazer parte desse tipo de serviço? Bom, quando a gente fala de uma plataforma de colaboração, a gente está falando em unir a tecnologia ao nosso dia a dia. Então,
você vai automatizar fluxos de tarefas que são repetitivas, você vai agilizar processos que antes você fazia de uma forma mais manual, por exemplo. Então, existe uma pesquisa da Gartner que fala que um funcionário ele precisa utilizar 11 aplicativos diferentes para se comunicar ou para realizar o seu trabalho durante o dia. E muitas vezes esses aplicativos estão cada um num lugar e eles não se conversam. Então, isso faz com que a pessoa ela acabe perdendo tempo na transição desses aplicativos e também na integração. Ou seja, se você salva um arquivo seu em algum outro lugar e o resto da empresa não tem acesso, você fica mandando inúmeras versões de um mesmo arquivo por e-mail para as pessoas. Então, imagina o trabalho que isso dá, né? Com o Zoho Workplace, você tem esses 8 aplicativos, que eles são todos em um único lugar. Ou seja, você diminui esse tempo de transição entre os aplicativos. As pessoas se organizam de uma melhor forma, então elas encontram as coisas de um jeito mais simples. Você pode colaborar ao mesmo tempo, então uma reunião você pode fazer ela através do clique, que ele é um chat corporativo, ao invés de ficar usando o WhatsApp, por exemplo. Você pode fazer reuniões por vídeo, né, sem precisar se deslocar. Ou seja, você tem inúmeros recursos dentro da plataforma que vão te ajudar a economizar tempo e se comunicar melhor. E ainda para a empresa, no final do dia, ela economiza, porque a gente sabe que esses 11 aplicativos separados, cada um em um lugar, é cada um fornecedor diferente. Então, chega no final do ano ou final do mês, tem sempre um reajuste. Então, ao invés de você ficar pagando esses aplicativos de forma separadas e individuais, você tem tudo dentro de um único lugar e dentro de uma única conta. Então, você otimiza tudo. Pois é, otimiza. Mas a gente tem estudos também, tem literatura já que mostram a conversão disso em produtividade no final do dia, no final do mês? Isso depende muito de empresa para empresa, né? Mas a gente tem nossas grandes empresas aqui que relatam melhora de produtividade dos funcionários, mas a gente não tem números para exemplificar. Mas eu te digo que mais de 30% das empresas que usam relatam, sim, uma melhora nessa produtividade. Maravilha. E qual é o cenário que a gente tem no Brasil? Saindo da Zoho também, para o cenário nacional, eu diria até. A gente tem caminhado muito para esse processo de otimização, de uso das ferramentas e que geram mais produtividade. A gente tem muito que aprender ainda, estamos engatinhando. Como é que as empresas no Brasil estão lidando com isso? Eu acho que a gente vive um momento bastante delicado pós-pandemia, né? Onde a maioria das empresas estão voltando para um ambiente presencial. Então, isso traz uma certa preocupação, porque a gente tem tantas ferramentas hoje no mercado, não apenas Zoho Workplace, mas você tem ferramentas separadas, como eu mesmo disse, que elas te ajudam a otimizar esses processos, né? Mas eu vejo que a gente tem dado um passo para trás nesse ponto, porque se as pessoas realmente conhecessem o poder de uma ferramenta de colaboração, elas poderiam ficar mais tranquilas, essas empresas, né? E não microgerenciar o funcionário, o colaborador, porque se você tem a tecnologia certa para sua empresa, você vai conseguir estar presente dentro do dia a dia do negócio, porque você consegue, óbvio, se comunicar com essas pessoas, você consegue ter acesso ao que elas estão fazendo, em quanto tempo elas estão fazendo e da forma que elas estão fazendo. Então, ainda é uma questão muito de cultura. Eu acho que a gente tem, sim, caminhado para um cenário mais positivo. A gente tem crescido muito aqui no Brasil, tanto que o Brasil é um país super importante para a gente, mas a gente ainda vive esse momento um pouco mais delicado vamos falar assim, que tem andado um pouco para trás ainda em alguns quesitos de empresas que voltaram ao presencial por encontrarem ou por acharem que o modelo híbrido ou home office, ele não traz tanta produtividade, enfim, talvez não estejam utilizando as ferramentas corretas. Mas a gente está aprendendo também aos poucos, né, Fernanda? Tem muita descoberta aí com inteligência artificial, por outro lado, junto também, contribuindo nesse processo, mas é importante que se coloque como parte desse processo, né? Ou que seja para tentar ou fazer investimentos que talvez não de grande monta, mas aos poucos, pelo menos para
para ir experimentando, né? Porque é competitividade, é futuro, não tem jeito, né? E que bom que não tem, né? É um caminho mesmo. Agora, você é especialista também, você fez MBA em comportamento do consumidor, né? E aí eu quero saber que relação isso, trazendo para nosso chão de fábrica, como eu digo aqui, para a relação de varejo, por exemplo, de pequenas empresas, do quanto essa otimização de uso de ferramentas, o quanto que isso gera processos talvez mais eficientes dentro das empresas, quanto isso reverte ou tem também um reflexo do comportamento do consumidor, de lá para cá. Isso, por exemplo, pode se converter em mais vendas, em mais serviços, enfim, estou aqui elucubrando aqui, estou criando aqui um cenário que talvez você me diga que não existe. Mas vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho e pensar de onde a gente pode trazer isso, então, essa otimização toda para o nosso dia a dia aí dos micro e pequenos negócios, que são o nosso foco aqui no canal. Tá bom, Fernanda? A gente faz um intervalo rapidinho e seguimos na conversa na sequência, tá? Ok. Combinado com você de casa também? Você aí da sua empresa? Olha que papo interessante que a gente está tendo hoje aqui no Rumo Certo. Então a gente faz um intervalo rapidinho e volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, é muito bom ter você aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E olha, a produtividade do seu negócio depende de ferramentas mais assertivas e do uso correto dessas ferramentas. É um pouco sobre isso que a gente está falando no Rumo Certo, sobre isso e muito mais. Continuamos a conversa com Fernanda Bordini, gerente da Zoho Workplace, fala para a gente lá da Santa e Bela Catarina, e de Florianópolis, com o privilégio de estar com a vista da Lagoa da Conceição, como ela já me falou, para dar um pouco de saudade, mas tudo bem, vamos embora. Fernanda, me conta, seguindo nessa conversa aí, para além do seu privilégio. Mas vamos lá, do quanto a gente pode trazer essas escolhas, eu até diria, de uso de ferramentas mais assertivas, do workplace, como vocês fazem, como desenvolvem na Zoho, para além da produtividade, né, que assim, otimiza os processos, né, os trabalhos dentro das empresas, gera mais produtividade. E no dia a dia, como a gente pode trazer isso também para os pequenos negócios? Eu digo, pensando na dor do consumidor, no quanto a gente pode resolver soluções ou atender uma mudança de hábito também do consumidor. Digo isso também reforçando e lembrando que você fez o MBA, é especialista em comportamento do consumidor. Qual é a relação que a gente pode trazer para o varejo, por exemplo? Bom, Sebastião, hoje, quando você pensa numa plataforma de colaboração, você tem grandes players do mercado, né? E esses grandes players hoje eles têm preços mais caros do que o que a gente oferece hoje. Então, para você ter uma ideia, o Zoho Workplace ele consegue ser 50% mais barato do que esses principais concorrentes, de 50% a 70%, dependendo do plano. Então, para uma pessoa, para um empreendedor que está começando, para empresas pequenas e até mesmo para grandes empresas que precisam olhar para a redução de custos, a gente tem sim uma ferramenta que vai te dar todo esse suporte que essas grandes empresas vão te dar também. Além de toda a segurança, hoje é impossível você ter algum tipo de software dentro da sua empresa, seja você pequeno, médio ou grande, que não te dê a segurança, que não se preocupe com a privacidade dos seus dados. Então, a começar por aí, né? Então, você tem toda essa gama de qualidade, de tecnologia aliado ao seu favor e unindo a um preço justo, deixando com que você invista em outras coisas que a sua empresa precisa, né? Então, e outra, existe também uma mudança de mindset, porque muitas vezes a gente acha que a gente não precisa de uma plataforma de colaboração, mas você ainda continua fazendo relatórios, né, ali na sua planilha, você continua prestando contas para o seu superior
na planilha ou no próprio e-mail em forma de bullets. Enfim, você faz reuniões para passar quais são as demandas do seu dia, ou quanto tempo você está perdendo para fazer cada tipo de coisa. Você não precisa mais fazer isso. Então, se você tem todas essas dores que a gente acaba tendo no dia a dia, elas não precisam mais existir, né? Uma loja que precisa colaborar com outros fornecedores. Esse processo são processos muito corriqueiros do dia a dia, que quando você coloca a tecnologia aliada ao seu favor, você faz isso de uma forma muito rápida e aí você consegue ter mais tempo para pensar em estratégias ou mesmo pensar no operacional de outras coisas. Então, ela vai te abrindo espaço para você trabalhar de formas diferentes e de uma forma totalmente digitalizada e online. Então, você pode trabalhar da onde você quiser. A gente tem uma plataforma que é 100% na nuvem. Então, hoje você está nos Estados Unidos e você precisa conversar com o seu time em tempo real. Você não precisa do seu computador em si. Você pode ter um celular, falar do seu aplicativo ou de qualquer outro computador que esteja conectado à internet. Então, você ganha muito mais mobilidade e isso te permite uma gama de oportunidades, né? Inúmeras coisas que você pode fazer em menos tempo que antes você fazia precisando estar fisicamente num lugar ou no outro. E o bom de pensar é que é tão democrático isso ao mesmo tempo, né, Fernanda? Talvez a gente nunca tenha tido um cenário tão democrático, né? É claro que empresas, corporações maiores podem investir mais em processos, mas para pequenos negócios também, às vezes começando com poucas ferramentas, mas é de uma democracia onde todo mundo pode se beneficiar, né? E gera competitividade para todo mundo no mercado, né? Agora, é interessante também, como você disse, que aí com isso, otimizando processos, o empreendedor, o gestor, enfim, ele consegue ter mais tempo até para traçar estratégias, né? Dentro desse cenário também, que estratégias hoje, ou que valores nessas estratégias hoje são importantes, são ativos fortes para as empresas também, que elas podem também juntar a tecnologia para trabalhar talvez a comunicação com o consumidor, que tem sido importante hoje do ponto de vista do consumidor, como ativos, como valores que ele busca nas empresas também e que podem ser, sobrando mais tempo para pensar em estratégias, podem ser pensados pelo empreendedor ou pelo gestor, enfim, por todos os colaboradores. Eu acho que quando você tem essa empresa olhando para o todo mundo no fim do dia quer trabalhar numa empresa que se preocupa com o funcionário, né, com o colaborador. Eu quero fazer parte de uma empresa da qual eu acredito nos valores e colaboro com esses valores. Então, se você tem uma empresa que olha para você, que preza pelo seu bem-estar, isso é muito mais legal. Você vai trabalhar muito mais feliz. A gente tem também estudos que dizem que pessoas que colaboram e que trabalham, né, num ambiente colaborativo são até 50% mais produtivas. As pessoas trabalham de um jeito mais feliz. Então, aqui, por exemplo, na Zorro, a gente trabalha no modelo híbrido. Então, não necessariamente a gente tem que vir todos os dias, mas a gente só vem 2 vezes por semana. E a gente consegue contratar pessoas que estão fora de Florianópolis também para trabalhar aqui. E o que é muito legal, porque a gente está dando oportunidades de trabalho para outras pessoas que não estão fisicamente no mesmo lugar que você. Então, essa democratização é muito bacana, é muito legal. E a tecnologia, ela traz isso, ela traz essa mobilidade, ela traz essa oportunidade das pessoas colaborarem em lugares diferentes. Então, por que eu vou optar a trabalhar numa empresa, muitas vezes, que é um pouco mais engessada, que não se comunica comigo, né? Que eu não vejo os valores dessa empresa estampadas ali no dia a dia? Então, com certeza, você ter uma plataforma, a tecnologia aliada ao seu favor, ela vai sim te ajudar a ter uma disseminação de cultura muito maior e, consequentemente, pessoas mais produtivas, pessoas mais felizes e, óbvio, o seu negócio vai prosperar também. Então, a gente acredita em tudo isso, né? Nada é sozinho. Uma plataforma, ela não vai fazer um milagre. Então, você precisa, sim, de treinamentos, de líderes, de pessoas que estejam ali querendo fazer o negócio acontecer, né? Para todo mundo. E a sociedade tem enxergado isso e valorizado isso, né? O consumidor valoriza isso, né?
desde o pequeno ao grande negócio. Bom, aí talvez a gente já tenha falado de pelo menos 2 pontos importantes que a gente colocou como fatores aqui, né? Que a tecnologia, é claro, exploramos um pouco bastante até no primeiro bloco. Quando você diz aí da possibilidade de você fazer o trabalho híbrido, é um pouco de autonomia, a gente pode entender a autonomia como isso. E um outro ponto importante, talvez devêssemos explorar um pouquinho mais, que é essa questão do aprimoramento das competências. O que caracteriza? Como pode ser feito? Por exemplo, hoje a gente tem pessoas mais velhas que trabalham no time que não necessariamente entendem de tecnologia, né? Então a gente vai aprimorando esses conhecimentos. A gente tem uma plataforma que é super intuitiva. Então também não é nenhum bicho de 7 cabeças que você não vai conseguir trabalhar. Outra coisa, gerenciamento de projetos. Uma empresa hoje, independentemente do tamanho que você seja, eu tenho um time de 3 pessoas. Como é que eu vou gerenciar o trabalho dessas 3 pessoas? A gente vai gerenciar através de uma plataforma de projetos. Ah, mas eu não sei trabalhar com projetos. Tudo bem, a gente vai aprender. Então, assim, dentro da plataforma você tem inúmeras formas de melhorar o seu aprendizado, entende? Então, você vai trabalhando com gerenciamento de projetos que vai te dando uma noção de prioridades, por onde você começa, qual é o seu percurso, né? Então, aos poucos você vai melhorando e entendendo como que as coisas podem ser feitas. E não necessariamente isso vai te melhorar apenas no seu trabalho, mas é um jeito que você vai conversar com as pessoas, explicar suas ideias de forma mais organizada, mais disciplinada. Então, eu acredito muito nisso. A partir do momento que você consegue exatamente ir aprimorando, né, os seus afazeres, os seus to-dos aí no seu dia a dia, isso melhora em muitas outras coisas, porque a gente vai se tornando um profissional cada vez melhor. Tem muito de inclusão nisso também, né, Fernanda? Como é bom a gente falar disso, porque a gente, principalmente da minha geração, um pouco mais, se assusta ainda com tanta novidade tecnológica, né? Mas quando a gente começa a perceber os benefícios das facilidades, e que não tem como fugir também, felizmente, né? A gente tem que trazer a tecnologia para dentro dos nossos negócios, do nosso conhecimento, inclusive, independentemente do negócio que vá se desenvolver, a gente vê o quanto facilita nos processos, o quanto torna tudo mais orgânico também, né? Agora, Fernanda, e aí? A gente fala de tecnologia, a cada segundo muda, né? Cada segundo tem novidade, está aí e com uma discussão bastante já forte e talvez já nem tão nova, que é a inteligência artificial. Mas nesse processo, você que está tão dentro de todo esse processo, desse movimento, como é que você vê o futuro também, esse futuro que é daqui a pouquinho, com o uso da tecnologia, da inteligência artificial, o que vem pela frente ainda, como a gente, enquanto empreendedor, micro, pequeno, enfim, deve se preparar para isso? Admitindo já trazer para dentro do seu negócio, talvez seja o caminho, né? Mas por onde a gente vai, por onde começa e onde é que a gente vai parar? E não vai parar, né? Provavelmente, felizmente. Né? Sebastião, essa é uma pergunta difícil, né? Porque a inteligência artificial, ela ajuda a gente em muita coisa, mas ela também é perigosa, né? Então, a gente como empresa, a gente ainda tem uma visão muito conservadora com relação à inteligência artificial. A gente tem, sim, o aplicativo embutido dentro de outros nossos aplicativos, né? Você consegue escrever um texto com a ajuda da inteligência artificial, você consegue buscar imagens, você consegue buscar várias coisas dentro do próprio Zoho Workplace com a ajuda da inteligência artificial. Mas a gente ainda é muito conservador no quesito de deixar a inteligência artificial fazer coisas por você. Acho que a gente está num momento que ele é bastante crucial para isso, né? A gente vê inúmeras coisas sendo feitas com a ajuda da inteligência artificial e a gente nem sabe mais se é feito por humano ou se não é. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o trabalho dos humanos e de pessoas que realmente pensam e que têm sentimento, isso é impossível de ser substituído por uma inteligência artificial. Acho que cada vez mais a gente vai começar a dar mais valor para o trabalho do homem, né, com essa questão de ter sentimentos, de ter opiniões e não necessariamente deixar uma inteligência artificial pensar por você. Ela, na minha opinião, ela vai ajudar muito, sim, a gente a fazer trabalhos mais processuais, mas ainda o trabalho da inteligência, o trabalho que exige, né, a inteligência emocional, isso ainda é do ser humano e para sempre será.
Que bom, né? É a humanização, né, Fernanda? As empresas são feitas de pessoas e vai ser sempre assim, infelizmente, né? E aí nos tranquiliza um pouco. E talvez mais do que conservadorismo, como você disse, é prudência mesmo, né? A gente tem muito que aprender ainda. É bom ser prudente em algumas ações. É claro que a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, né? A gente usando o nosso celular já está usando, enfim. Mas é claro, tem ainda muito a ser regulamentado, inclusive, que nem está, né? Então tem realmente bastante prudência aí nos negócios. Mas eu gosto da ideia de abertura também, né? Da gente se admitir para o que vem de novo, né? Muitas coisas talvez não precisemos usar, mas precisamos também admitir que muitas coisas são benéficas para as questões processuais, como você disse, processo, agilidade, otimização de negócios, né? Fernanda, olha, foi um prazer enorme conversar com você aí de Florianópolis, a gente está aqui em Brasília. Eu agradeço muito a sua participação, esses seus esclarecimentos. Foi uma conversa muito boa, eu tenho certeza tenha instigado muitos outros empresários e empreendedores. Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Eu que agradeço, Sebastião. Foi um prazer. Estou à disposição. Muito bem. A você aí de casa, você aí da sua empresa também, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Rumo Certo. Foi muito bom ter a sua companhia conosco mais uma vez. Eu volto no próximo programa. Forte abraço para você e até mais.